Boa noite. Esta noite contaremos outra história, no mínimo, curiosa. É uma história verdadeira que aconteceu com um amigo de um amigo meu. Por questões de privacidade, chamaremos ele de Cinza. Cinza era um homem muito comum. Ganhava sua vida como porteiro de um prédio residencial de classe média, durante o turno da madrugada, das 11 da noite até as 2 da tarde. Ele apreciava seu simples emprego e sentia-se muito seguro nele. Era amigo de todos os condôminos e sempre conversava com eles pela manhã. Bom dia, senhor. Só se for pra você. Como vai a senhora? Vai se ferrar! Mas, como sempre há um mas, Cinza escondia um terrível trauma. Um trauma desconhecido, perdido em seu inconsciente, que o impedia de dormir em suas poucas horas de descanso. Um trauma que, durante anos, o perturbou sem hesitar. Certa noite, Cinza estava em seu posto de trabalho durante a madrugada, tão cansado que estava quase pegando no sono. Ele só acordou porque seu pequeno rádio de pilhas repentinamente parou de funcionar. Ainda sonolento, Cinza sacudiu o rádio e tentou remover as pilhas. Enquanto estava concentrado na árdua tarefa, no entanto, ouviu um estranho barulho. Era o elevador do prédio chegando ao andar térreo. Cinza achou o fato estranho, pois não havia muito movimento durante a madrugada. Mas acabou não dando atenção ao fato, e esse foi o maior erro que Cinza cometeu em vida. O restante da madrugada passou sem maiores ocorrências, e Cinza conseguiu consertar seu rádio. No dia seguinte, cumprimentou todos os condôminos como de costume. Olá, senhor. Ai, cadê meu pacote? Que pacote, senhor? Na noite seguinte, no entanto, Cinza foi surpreendido novamente, pois seu rádio voltou a pifar. Cinza, mais preocupado, removeu as pilhas novamente e tentou, em vão, assoprar os condutores. Ele estava tão absorto em sua tarefa que mal percebeu o elevador parando de novo no térreo. O barulho, no entanto, fez com que Cinza se sobressaltasse e ficasse alerta. Dessa vez não vou me distrair, não. Pensava ele. Dessa vez eu vou descobrir o que isso significa. Cinza curvou-se em sua cadeira até ter um melhor ângulo de visão do elevador. Ele estava simplesmente parado lá, como quem não quer nada. Cinza estava quase voltando suas atenções para o rádio, quando de repente o elevador subiu, sozinho, e foi subindo até o terraço. Cinza sentiu um estranho frio subindo-lhe a espinha. Passou o resto da madrugada vidrado no elevador, esperando a descida deste. Mas ele só desceu pela manhã, parando em diversos andares e trazendo seus conhecidos condôminos. Bom dia. Algum de vocês... Cinza voltou para casa, confuso e um tanto quanto amedrontado, porém determinado a investigar a situação na madrugada seguinte, que não tardou a acontecer. Assim como nas noites anteriores, seu pequeno rádio parou e antecipou a chegada do elevador. Cinza se levantou de sua cadeira, tremendo, sem saber com certeza por que estava com tanto medo de um simples elevador de prédio. Mas ele sabia que, no fundo, o misterioso acontecimento estava ligado a seu terrível trauma de infância, enterrado nas mais profundas camadas de seu subconsciente, e o qual ele se esforçava para esquecer durante toda a vida. Cinza dirigiu-se até o elevador e abriu a porta devagar. Não havia ninguém lá, mas Cinza, antes de virar-se e ir embora amedrontado como deveria ter feito, dirigiu seu olhar para o chão e viu algo que nunca esqueceria. No chão do elevador,
bem no meio, havia uma pomba. Uma simples e inofensiva pomba. Cinza se aproximou do animal para tentar tirá-lo dali, quando de repente foi tomado por uma repentina tontura. Ele apoiou-se na parede do elevador pouco antes de a porta fechar-se sozinha. Cinza virou-se para a porta e tentou sair, mas já não encontrava forças. Cambaleando, Cinza voltou-se para a pomba e notou que ela estava na mesma posição, encarando-o fixamente. E acabou a luz. Meu Deus, eu tô cego. Pensava Cinza, desesperado. O que tá acontecendo comigo? Cinza esmurrava a porta do elevador com todas as suas forças e gritava por socorro, mas ninguém o ouvia. Ele estava sozinho, no escuro. E foi aí que lembrou-se de seu terrível trauma. Quando era um simples garoto, de não mais de 10 anos de idade, Cinza gostava de correr com as pombas da cidade. Ele se divertia com elas, pulando e chafurdando na imundície. Sua brincadeira favorita era, no entanto, correr em meio aos nobres animais e vê-los voando à sua volta. Um dia, porém, algo terrível aconteceu. Cinza corria em meio a uma multidão de pombas na beira da calçada, mas, em sua inocente diversão de criança, falhou em notar que uma das pombas estava enferma. Ela estava sentada no chão fétido, de cabeça baixa e levemente depenada, e não percebeu a aproximação iminente do pobre garoto. Cinza correu com toda a sua velocidade e, percebendo tarde demais, deu um poderoso chute na pobre criatura. A pequena ave desamparada foi projetada na direção da movimentada avenida, onde chocou-se contra o para-brisa de um gigantesco caminhão. O veículo desgovernado tombou e causou um terrível acidente de trânsito. Cinza observou chocado, incapaz de se mover, enquanto o fogo consumia os veículos ao seu redor. E tudo o que conseguia ouvir eram todas as pombas com quem antes brincava, acusando-o de sua negligência. Cinza lembrou-se então o motivo pelo qual nunca se sentiu bem perto dos pequenos e pobres animais. Ele, no escuro, ainda sentia o olhar da pomba fixado totalmente nele. Virou-se com medo para a região onde julgava encontrar-se a ave. Cinza não conseguia ver nada, além de 2 brilhantes e vidrados olhos vermelhos. Olhos demoníacos, acusadores, em chamas. Cinza abriu a boca para berrar, mas o pobre porteiro não teve nem tempo de emitir som algum, pois nesse exato momento o elevador subiu, no escuro e na mais alucinante velocidade, até o terraço do prédio. Cinza, absolutamente transtornado e tomado pelo terror, percebeu que lá fora o dia já amanhecia. Ele notou que os olhos vermelhos já não estavam mais lá. Era coisa da minha cabeça. Pensou Cinza. Era uma alucinação. Cinza, de repente, começando a achar tudo muito engraçado, pegou a pomba com as 2 mãos. A pequena nem se moveu, como se estivesse adoentada. Cinza saiu do elevador e pôs os pés no terraço do prédio. Porém, assim que pisou no terraço, o elevador atrás de si despencou abruptamente e destruiu-se num estrondo 13 andares abaixo. Cinza assustou-se de tal maneira que perdeu o equilíbrio e caiu de joelhos no chão do terraço. Ele se levantou ofegante, apenas para lembrar-se do que havia no terraço do prédio. Ainda se recusando a acreditar, mas sabendo o que esperava por ele, Cinza abriu os olhos e olhou para cima, vendo uma estrutura robusta de arame, contendo centenas de pombas enfurecidas, com olhos em chamas, de asas abertas, avançando em sua direção. Hoje, ninguém mais sabe que fim levou o pobre Cinza.
seu uniforme de porteiro foi encontrado dias depois no terraço do prédio, com milhares de penas acinzentadas e sujas emaranhadas no tecido. Há quem diga que Cinza foi devorado pelos animais. Há também quem acredite que, na verdade, Cinza perdeu a lucidez e, tamanho o trauma, jogou-se do terraço do prédio. Mas, e como sempre há um mas, nenhum dos condôminos é capaz de explicar por que, em algumas madrugadas de lua cheia, é possível enxergar contra a luz do luar lá em cima, perto do terraço do prédio, um vulto de tamanho humano e imensas asas penadas voando em inacreditável velocidade. Esta é uma história verdadeira, que aconteceu com um amigo de um amigo meu. Créditos: Aline Rodrigues, edição e música, Rafael Boiolino, Bárbara Santos, produção e sonoplastia, João Pinho, roteiro e narração, Lois Calil, vozes, Pedro Leite Coelho, roteiro. Mas esses créditos são fantásticos.